não é de hoje. As conquistas, ela vem com o tempo, com muita luta, perseverança, medo e às vezes solidão. A homossexualidade em idosos é uma realidade e a gente não pode ignorá-la. Muitos idosos, eles não conseguem sair do armário, ou aqueles que conseguiram precisam voltar para ser aceitos na sociedade. Esse é um assunto muito sério e precisa ser discutido, porque às vezes o preconceito é pura ignorância. E é justamente por isso que eu trago o Diego Miguel. Ele é militante na causa de homossexualidade na velhice e demos toda a liberdade para ele falar sobre esse assunto, porque a gente precisa ouvir, a gente precisa conhecer, para que a gente não seja preconceituoso, porque às vezes o preconceito é algo que está ali e às vezes a gente não percebe, só aqueles que é o alvo do preconceito. Então, fique à vontade, aproveite a entrevista para você conhecer, para você aprender e acolher essas pessoas que precisam tanto de amor, de carinho e de cuidado. E aí, tudo bem, Diego? Prazer. Prazer. Obrigado pelo convite, por trazer um tema importante, né? E tão pouco falado ainda, infelizmente. Mas eu que agradeço de você ter aceitado. E eu acho, sim, muito importante a gente falar sobre isso. Esse tema é muito complexo e a gente pode falar de vários aspectos aí dentro desse tema. Mas antes, se apresente para a gente, fala um pouquinho de você, da sua trajetória, o que você faz hoje. Eu sou Diego Miguel, sou especialista em gerontologia, sempre trabalhei na área com envelhecimento, desde o meu primeiro emprego. Estou há 16 anos trabalhando com pessoas idosas e na área da gerontologia, estudando gerontologia. Minha formação é em artes, minha pesquisa ela sempre foi voltada ao envelhecimento ativo e o quanto o processo artístico em centros de convivência, em serviços culturais voltados para a pessoa idosa, acabam contribuindo para a emancipação, né? Entendendo a emancipação enquanto independência e autonomia, principalmente os aspectos da autonomia, né? E em 2017, eu tive um contato com o Rogério Pedro, que é o idealizador da ONG Eternamente Sou, a primeira organização não governamental do Brasil a trabalhar com as velhices LGBT. E o projeto ainda estava no papel e nós nos encontramos, foi quando rolou uma sinergia muito, muito grande entre nosso trabalho, nossos objetivos, e desde então apadrinhei a organização e ela está trazendo muitos frutos para essa questão da visibilidade, voz para as pessoas idosas e desenvolvendo um trabalho de referência. Eu tenho mestrado em filosofia, né, e na área eu estudei sobre as relações de poder na sociedade, também no processo sociocultural do envelhecimento e velhice. Minha pesquisa foi em artes, mas eu trouxe muito para essa leitura e essa construção do que é ser uma pessoa idosa LGBT, né? Então, unir esse processo que eu acabei me aprofundando no mestrado e ouvindo as falas, né, das pessoas idosas LGBT, até da dificuldade de acesso a essas pessoas e de todos os desafios e preconceitos que a gente acabou passando no início da Constituição da Eternamente Sou, e principalmente com os eventos que a gente realizou, né? Então, o primeiro seminário Velhices LGBT, que foi o primeiro do Brasil com essa temática, exclusivo com essa temática, foi um processo de grande aprendizagem para a gente, né? Principalmente para mim, na área da gerontologia, por presenciar muitas situações de preconceito, muitas situações de intolerância e de uma forma muito velada, né? Então, aí eu comecei a perceber que existe um preconceito estrutural e que se a gente não começa a provocar essas reflexões, essas discussões, ele acaba permanecendo naturalizado e a gente reproduz inconscientemente ou até muitas vezes conscientemente de uma forma muito perversa, porque acaba interferindo na nossa área, nos nossos privilégios sociais, né? Nas nossas falas, enfim.
Eu, inclusive, eu peço desculpas, porque eu não vou saber nem fazer perguntas, nem dizer muito sobre o assunto, nem nada com propriedade. Eu só quero te escutar, porque Não, imagina. Principalmente agora que a gente pode falar sobre os idosos, né? E hoje a comunicação ela está mais aberta. Na sua adolescência, a forma de se comunicar e o tabu da homossexualidade era tratado de forma diferente como hoje. É lógico que hoje a gente precisa ainda de muitos passos aí, mas já melhorou um pouco essa comunicação, você não acha? Sim, na década de 90, quando eu era adolescente, né, entrei na adolescência, isso era um tabu muito grande, né? Eu acho que para todos nós dessa geração tivemos que enfrentar barreiras, obviamente não barreiras tão enrijecidas de preconceitos como no passado, né? Quanto essa geração de idosos de hoje, LGBT, com certeza eles foram os principais transgressores, né, e os protagonistas para abrir muitas portas, para que hoje minimamente a gente tivesse visibilidade, voz, até garantia de direitos. Na minha adolescência, isso era um tabu, principalmente porque é um aspecto que perpassa por uma questão de autoconhecimento, né, então de identidade, e você precisa ter uma estrutura familiar, você precisa ter uma estrutura social e cultural para esse processo de autoaceitação, né? Rompendo com os mitos, com as construções socioculturais que acabam limitando a expressão da nossa identidade e a vivência da nossa identidade. E vocês conheceram Diego Miguel, que trabalha há 16 anos com o público idoso e faz parte da ONG Eternamente Sou. Eles apoiam e promovem eventos muito importantes, como o Seminário Velhices LGBT, e também a abertura do primeiro núcleo de convivência para idosos LGBT. E hoje, no dia 28 de junho, Dia do Orgulho LGBT, eu convido vocês a acompanharem uma série de vídeos que vamos publicar sobre esse assunto a partir da conversa que tivemos com o Diego Miguel. Esperamos que logo a gente receba outras pessoas para falar sobre esse assunto, para que a gente possa lidar com esses assuntos de forma mais natural e que a gente consiga compreender mais as pessoas e se compreender também. Aceitar as pessoas e se aceitar também. Aproveita e acompanha a gente nas redes sociais, @amora.br. A gente se vê no próximo vídeo.